João Dilson, como que você avalia o governo atual, o prefeito Rodolfo? Olha, o governo atual, é o que eu disse, está faltando muito a desejar. O governo atual está pensando muito em festa. Ele gosta de festa, coisa que eu acho que ele deveria investir na farmácia. Ele deveria ser nada contra a festa. Eu acho que festa tem que existir, festa tem que ter suas datas comemorativas, mas precisamos fazer festas mais modestas, não festas caras. Por quê? Porque você faz festa para o povo de fora, você não faz festa para o povo de Orlândia. Porque você vai fazer festa onde você tem que cobrar para bancar esse custo alto. O que acontece quando você cobra? Você não tem condições de pagar por pessoa 30, 20 reais por pessoa toda noite. Por exemplo, uma pessoa, se for 20 reais 4 noites, é 80 reais. Se ele tiver filho, esposa, for casado e tem mais filho, é 240 reais. Então você começa a ver o custo que te dá isso. E outra coisa, você já está pagando duas vezes. Porque você já paga o imposto, esse imposto é embutido na festa. Por que você tem que pagar de novo? Eu estou pagando a festa duas vezes, porque essa festa tinha que ser de graça. Porque você já paga o imposto. Se você está pagando imposto, você tem que ter uma festa, é aniversário da cidade. Quando você faz festa de aniversário, você não manda o cara na tua casa e você cobra o ingresso dele. A festa é do povo, ele já está pagando o seu imposto ali, todo mês ele paga. Ou todo ano ele paga muitas vezes uma vez só, mas ele está pagando. Então ele está cobrando em duas vezes do povo de Orlândia o imposto, a festa. João Dilson, você deve estar acompanhando a situação do ex-prefeito Vado, que para ser candidato a prefeito ele terá que reverter a situação das contas que foram reprovadas pela Câmara. Você crê que é possível essa reversão? Olha, isso daí é uma questão de justiça. Quando entra na justiça, você não sabe o que vai acontecer. Apesar que eu acredito que é a bola da vez, a ficha limpa, e todos os juízes, desembargadores que vão ter que dar um assinar embaixo, eles estão muito preocupados. Então a imprensa está batendo muito em cima com questão da ficha limpa. Eu acredito o seguinte, que vai ser muito difícil o juiz dar um negócio favorável. Muito difícil. Mas tem recurso, tem tudo, e é que a gente fala, isso é um problema da justiça, certo? Para o pleito municipal, para nós, com vado, sem vado, para nós vamos disputar. Então, se o Vado for candidato, é mais um concorrente, certo? Mais uma pessoa que foi prefeito, fez muita coisa boa para a cidade, certo? Está com problema na justiça? Está com problema na justiça, mas é um problema dele e não nosso, certo? Igual eu sempre disse, é uma história onde a esposa ligou para o marido e falou assim, olha, a empregada está com problema. Aí ele era meio ignorante e falou assim para a esposa dele, falou, ó, esse é problema dela. Aí ela virou, não, é que a empregada nossa está grávida. Aí ele virou e falou, ó, esse problema é dela. Aí, mas ela falou que o filho é seu, então esse problema é meu. Então cada um com o seu problema, isso é um problema do Vado e da justiça. Se ele vir para o campo da disputa, ele vai ser bem recebido, vai ser mais um adversário e mais um concorrente, mais uma opção para o povo. É que eu falei, nós teríamos que ter 20 candidatos, para dar uma escolha boa para o povo. Aí né, todo mundo fala assim, quando você perguntou, tem candidato assim, você acredita? Aí tem muitas pessoas que falam o seguinte, o João Dilson não é candidato, mas eles não vieram perguntar para mim se eu sou candidato. Então, muitas vezes, eu até quero falar isso, que isso aqui é uma mídia que vai ao público, muitas pessoas acompanham o teu site. O que acontece? A pessoa chega assim e fala, não, ó, candidato aqui em Orlândia, sou eu, fulano, ciclano, bertano. Esquece o João, esquece o Nego, esquece outro. Por que eles esquecem o João? Se eu estou ouvindo falando que eu sou... Ninguém perguntou para mim. Então, aqui em Orlândia tem uma mania. Os candidatos, eles escolhem os adversários deles. Então, eles falam assim, ó, candidato aqui é fulano, ciclano, bertano e quanto? Põe 4. Por que eles põem 4? Porque eles querem esses 4, eles não querem mais.
porque nós somos fortes, nós temos nosso eleitorado, nós somos pessoa honesta, pessoa trabalhadora, pessoa que conquistou as coisas na sua capacidade. Então, quando pergunta assim, fulano, ciclano, Bertano é candidato, o João não é candidato. Mas não vieram perguntar para mim se eu sou candidato. Será que é que eu sou pobre? Será que eu não tenho dinheiro? Certo? Porque em Orlândia só pode ser candidato quem primeiro está há muitos anos na disputa igual o Pedro. A Flávia que é vice-prefeito, o prefeito e o ex-prefeito. O negro não pode ser candidato. Por quê? Por que o negro não pode ser candidato? O João não pode ser candidato. Por que o João não pode ser candidato? Será que nós somos criminosos? Será que eles têm medo de nós? É isso que tem que perguntar para eles. Quando falar, fulano não é candidato. Um político falar que o outro não é candidato, eu lembrei o nome do PSDB, do DEM, que são pessoas para lançar candidato, e não vai ser surpresa. Por quê? Tem a habilitação deles de ser candidato, está aí, ó. Segundo declarações de alguns políticos, de fato, no final, deverá ficar três candidatos. Não sei se procede, eu não sei se vai ser esse o desfecho, mas assim, ouvindo várias declarações, realmente a ideia que é expressada é que vai ficar 3 candidatos. De fato, fica difícil saber nesse momento. Sim, é um momento de negociações. Agora, a pessoa não pode falar que o Sérgio, ele não está no pleito. Então, as pessoas quando chegam lá falam, o João Edilson não é candidato. Eles brincam comigo, eu fico assim, gente, será que eu não sou candidato? Será que eu não sou candidato? Você vê isso como uma humilhação? Seria isso? Eu acredito que sim. É um desespero de alguém, é medo de alguém, certo? Porque nós temos sim, nós temos força, nós temos moralidade de chegar, nós temos ética, nós somos honestos, nós chegamos aqui, honestidade não precisa falar, você não precisa falar para a pessoa de ser honesto, basta você comprovar, as pessoas te comprovam, as pessoas sabem quem é você e quem não é, a pessoa cuida mais da sua vida do que da minha. Certo? Então, quando fala que nós não temos candidato, nós somos candidatos, nós estamos falando para todo mundo, nós somos candidatos, pré-candidatos. Então, daqui a pouco o promotor vem aqui e quer caçar nós também. Aí nós não vamos ser candidatos. Então é o seguinte, o que acontece em Orlândia? Orlândia, eles querem escolher quem são os candidatos. Existe a imprensa, existe os políticos, existe a força financeira, que fala o seguinte, Orlândia, eu escutava muitos no passado, fulano não pode ser candidato porque ele tem que ir lá na usina Vale do Rosário, pedir um dinheiro lá, uma doação para a festa, ele não sabe nem conversar. Isso que eu escutava muito no passado. Orlândia tinha 2 lados. Orlândia tinha 2 lados na política. É da tua época, tinha lá do lado da Comove, e tinha um lado, do outro lado, que era PMDB, que tinha lá o pessoal da Morlã, da Carol, tinha 2 grupos. Orlândia acabou com 2 grupos. Orlândia tem vários grupos políticos. Hoje nós temos o grupo político do prefeito, hoje nós temos um grupo político do ex-prefeito, hoje nós temos um grupo político do PSDB, que não vai com o grupo do ex-prefeito, nós temos que é um novo grupo, a Flávia tem um grupo dela, o Pedro tem o grupo, um número grande de simpatizantes. Você acha que nós temos hoje, a política em Orlândia mudou, gente, vocês têm que entender que mudou. A política de Orlândia acabou há 4 anos atrás, quando deu uma o quebra de gelo, porque todo mundo falava que daria Edgar. Eu apostava com todo mundo que não dava Edgar, que ele daria Rodolfo. Falava para todo mundo, quem ia ganhar Rodolfo. Então o que aconteceu? Era a força política de uma pessoa que estava dentro do grupo e saiu, porque nós tínhamos o Pedro e tinha o outro lado político, entrou mais um que foi o Rodolfo e levou a eleição. Levou, ganhou. Orlândia começou a mudar com a eleição do Rodolfo. Ali marcou uma história. Orlândia vai estar na história. Certo? Orlândia começou na história. Probabilidade administrativa, processo de cassação do prefeito que foi para votação. Orlândia mudou tudo, a política de Orlândia. Antigamente, o prefeito entrava e tinha uma câmara sobre o domínio dele. Hoje acabou.
O prefeito Vado teve uma posição violenta da Câmara dele no segundo mandato. Com a Graça, Rodolfo, e Marcelo e mais uma companhia. Certo? O prefeito atual entrou, essa Câmara atual reprovou as contas do ex-prefeito. E sem entender que o Rodolfo foi prefeito sem eleger um vereador do lado dele. Todos os vereadores foram eleitos pelo grupo do Pedro, que Pedro elegeu um, que foi o filho dele, o Marcelo, e os demais foram eleitos pelo grupo do Edgar, juntamente com o grupo do ex-prefeito. E hoje a Câmara é contra o ex-prefeito. Rejeitou com a conta dele. Como é que você vê que a política não mudou em Orlândia? Joanilson, tá ok, muito obrigado e fique à vontade aí para as considerações finais. Não, eu agradeço, Sérgio, essa oportunidade. Você sabe que realmente o meu tempo, ele realmente é curto. Agora que eu estou andando pela cidade, nós temos uma atuação hoje em Brasília, onde eu sou do diretor financeiro da Finatracó, Federação Nacional. Até que semana que vem eu não poderia vir para cá, que eu vou para o Espírito Santo, para Vitória, depois vou para Manaus, no Amazonas. Então eu estou andando muito o Brasil. E eu estou vendo que o Brasil está crescendo. O Brasil todo bem. E Orlândia está encolhendo. Então é isso que nós estamos propondo ao povo de Orlândia, uma cidade onde ela vai crescer. Aonde os seus políticos têm que gerar emprego, renda e formação para os jovens. Tirar os jovens da rua, ocupando eles, para eles sair desse mundo da droga, fazer um projeto social onde você tenta minimizar o problema da violência e da droga na cidade, certo? Um projeto onde você tem um projeto para que você ocupe os idosos, certo? Que nós temos um programa de prevenção, previsão médica e na saúde. Então, nós temos muita coisa para fazer para Orlândia. Orlândia é uma cidade fácil de administrar. Hoje nós temos um belo orçamento. Apesar que o orçamento não é a realidade do que arrecada em Orlândia, está muito aquém. Tá? Então, nós temos muita coisa hoje que nós temos que mudar em Orlândia. Nós temos lá o Parque Recreativo da Gruta, onde nós temos muita coisa para ser feito lá, apesar que começaram um trabalho aí, fizeram muita política, mas não fizeram nada. Então, nós temos muita coisa para ser feito no parque. Nós temos que criar um parque industrial na cidade, para trazer empresas, desapropriar áreas aqui na cidade. Nós temos que acabar com esses terrenos vazios que nós temos dentro da cidade, especulação financeira de quem tem dinheiro e não constrói para valorizar os terrenos. Então, nós temos muita coisa para ser feita na cidade, aonde todos os governantes que passaram pela cidade não viram isso. Não viram a criação de um parque industrial, não viram o potencial turístico que a gruta pode dar para gerar emprego. Essas questões que nós temos aqui dentro da cidade, áreas grandes, onde o proprietário apenas está especulando para ter mais valorização no teu loteamento, na tua terra ali parada. Nós temos o caso do Siena, ali entre os dois bairros, nós temos que resolver aquele problema. Nós temos o problema da água, que nós temos que resolver. Problema da saúde, que tem muita coisa para ser feita. Só que é coisa que não é difícil. Falta ter vontade e coragem para fazer. Ok, obrigado. Nós ouvimos então o ex-vereador João Edilson, ele que é do PPL e também pré-candidato a prefeito.